Amigos queridos, neste momento feliz de nossas vidas, convidamos a todos a recolhermos-nos em preces fervorosas em favor da humanidade da Terra. Que em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, se desprendam de nós nesta hora o que trouxemos de melhor e mais requintado nos sentimentos, para contribuirmos, Senhor, com a multidão de aflitos, com as dores lancinantes desta hora, para juntos, em nome de Jesus, bom e amado Mestre, caminharmos pelos caminhos traçados pelo Evangelho e nos sentirmos a cada dia mais aprendendo a servir, doando dos nossos pensamentos felizes que já somos capazes de vivenciar. Jesus, amigo, que a sua misericórdia se estenda a todos e que os seus tarefeiros, honrados benfeitores espirituais, possam nesta hora encontrar em nossos pensamentos as sintonias do bem e da verdade. Que as reflexões desse dia, Senhor, possam calar fundo em nossas consciências. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daquele que os suporta. A consequência natural do que somos geram as nossas aflições terrenas. E é muito importante nós entendermos que aflições, a causa das aflições está na causa das escolhas. As nossas escolhas definem o nosso modus vivendi, define a nossa conduta na Terra e define o que é mesmo que eu quero para mim. É muito importante nós entendermos que o que vivemos é o que eu quis para mim, é o que eu fiz por onde vivenciar. Quantos homens tombam por suas faltas, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. O Evangelho está dando um perfil das nossas graves características e que vão gerar para nós um estado aflitivo que significa dizer que estas aflições denunciam que não estamos a contento vivenciando o planejamento reencarnatório. Porque se estivéssemos com a sensação do dever retamente cumprido quanto aos compromissos morais que assumimos no planejamento reencarnatório, nós estaríamos hoje profundamente serenos, mesmo que através de dores provacionais. As dores provacionais estão na anterioridade do espírito que trouxe para um ajuste com a lei nesta encarnação.
mas há um incremento da nossa personalidade que, ao invés de darmos sequência ao planejamento reencarnatório com o fiel do dever cumprido, nós nos perdemos em nós mesmos. Nós nos perdemos nestas características que o Evangelho está trazendo para nós. E é por isso que agravam as aflições terrenas pelas causas do hoje, pelas causas atuais. Obviamente que quando o Evangelho mostra o orgulho, mostra o egoísmo e as derivações desses grandes núcleos de imperfeições morais, nós sabemos que sofremos porque somos espíritos egoístas. Porque queremos privilegiar um prazer fugidio, porque queremos privilegiar a nós mesmos, porque tudo que pensamos está relacionado ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu desejo. E isso nos infelicita, porque são vibrações contrárias às leis divinas. Então, uma das características muito próprias ainda do egoísmo e do orgulho são as ansiedades, né? As aflições na forma de ansiedade. E a gente precisa avaliar muito essa aflição quando nós sofremos sem razão de sofrer, sem motivo para se desesperar, sem motivo para se agoniar, e as pessoas fazem daquele fato mínimo e plenamente suportável uma situação quase que limítrofe à sua capacidade. Então, o que fazemos de nós é que são as aflições atuais. Ante as dificuldades do cotidiano, diz Emmanuel, exerçamos a paciência não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Porque se nós não tivermos uma mínima tolerância conosco, não teremos nenhuma com quem quer que seja. Mas o mais importante é aqui. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil. Grande parte do sofrimento é inútil. Foi criado por nós, não tem necessidade evolutiva nenhuma, só tem agravamento das provas e ele não serve para o nosso progresso. É absolutamente inútil. E nós vamos ver quantos sofrimentos inúteis nós causamos para nós nessas chamadas aflições vazias. Porque ao sofrimento inútil da tensão mental, que nos inclina à enfermidade, nos aniquila valiosas oportunidades de serviço, isso às vezes é uma bandeira que a pessoa levanta. Ai, estou tenso. Estresse. A palavra tenso. Ficou tenso. Estou no estresse. Gerando uma síndrome de reações chamada ansiedade. E quando nós nos entregamos a essa aflição vazia, esse sofrimento inútil, nós paralisamos o nosso progresso. Paralisamos. Escolhemos paralisar. E não avançamos, porque ficamos perdidos em sintomas. Sintomas de medos, de tragédias eminentes, né? De inseguranças de tudo e de todos. Sobretudo, há um sobressalto, né? Então, essas ansiedades, elas são uma denúncia de que nós não estamos cumprindo aquilo a que viemos e ficamos perdidos em sofrimento inútil. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo os piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos o equilíbrio emotivo. Então, imunizamo-nos contra essa nuvem da imaginação, porque o sofrimento inútil
ele é fruto de uma imaginação perversa, de uma imaginação intimidatória, de uma imaginação cruel, que parte de nós mesmos, criamos cenários sobre as nossas imaginações e entramos nesse cenário psíquico, nos enfermizando e paralisando a nossa evolução. Este é o sofrimento inútil. A aflição vazia não vai nos levar a lugar nenhum. E todos os paliativos que a pessoa toma em relação a minimizar a sua ansiedade não são suficientes para interromper o fluxo da imaginação perversa, da crueldade, do temor criado pelas nossas ideias ilusórias, distantes da justiça de Deus, que não nos pune, mas que, ao contrário, nos traz oportunidades renovadoras. Este é o equívoco, a ação saneadora pelo espírito que cria imagens mentais que geram um processo de temor, de aflição e de ansiedade, vive nesse mundo paralelo só conhecendo Jesus. E a justiça de Deus fará um processo de pacificação àqueles corações atormentados, porque não tem razão de ser. E todos nós já tivemos essa experiência de dizer para alguém aflito: fica tranquilo, isso não vai acontecer. E a gente sabe que não adiantou nada a gente falar isso, porque não adianta. Não adianta. Ela vai tomar medicamentos ansiolíticos e não adianta, porque pode bloquear a movimentação externa do ser, mas o fluxo do pensamento continua criando sofrimentos inúteis, como processos autopunitivos, porque no fundo o espírito sabe que não está cumprindo a que veio. Enquanto isso, ele fica preso nas aflições vazias, que é um espetáculo de fuga, de não enfrentarmos o nosso compromisso real conosco mesmo. Então, aceitemos a hora difícil, porque ela chega para todos nós, com a paz do aluno honesto. Olha, eu fiz a lição, eu estudei, eu estou cumprindo meus deveres, me pacifico. Que dê o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando a consciência tranquila. Que é: eis-me aqui, Senhor, eu estou na lida, eu estou no processo da minha transformação, eu estou aceitando os desafios da jornada, eu sou o aluno que está esmerando-se para passar, ser promovido para uma etapa posterior. E quando somos promovidos para etapas superiores, as adversidades serão maiores, os desafios imensuráveis, as reparações serão coletivas. Porque o aluno já passou pela fieira dos testemunhos pessoais. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição de malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. Se nós temos mesmo o dever retamente cumprido, seremos sim atormentados por insinuações perniciosas, mas já teremos condição de dizer: isto não é para mim. Isto não é para mim. Então, tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis. Se você fica sobremaneira muito tenso, ou expectante, ou aflito, ansioso, impossíveis acontecimentos lamentáveis, o que vai acontecer? Nós vamos facilitar a eclosão desse processo, porque o pensamento é uma ordem. O pensamento é uma ordem mental. E se eu começo a dar ordens mentais, e a ideia é voltada para o mal, eu vou contribuir para que o mal aconteça.
E a pessoa pensa que ela teve uma premonição. Não, ela teve uma construção e chamou para si. Ela construiu no pensamento um desatino, acreditou nisso, se infelicitou e aciona que aquele mal, que não tinha nenhuma necessidade de passar nessa encarnação, aconteça. E aí que o Evangelho fala, causas atuais das aflições. Ações voluntárias que geram dores desnecessárias, que não estavam agendadas no planejamento reencarnatório. Isso para as coisas difíceis, mas tem aqueles que são tensos à frente de sucessos menos felizes e dificultam a ação regenerativa do bem. Até para receber o bem são tensos e aflitos e não absorvem do bem o quanto poderiam dos nutrientes espirituais necessários para o nosso equilíbrio. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Situações inúteis que nós precisamos desapaixonadamente avaliar os prejuízos, evitemos a tensão e o desgaste, porque estamos no momento de estruturarmos a fé. E o espírito que tem o valor da fé em estruturação, porque é contínuo, ele está mais pacificado e mais pronto para servir. É sempre importante a gente refletir o que é o sofrimento inútil. Porque esse sofrimento inútil, ele está assentado quando nós não aprendemos com os nossos erros. Mas será isso mesmo possível, não aprender com os nossos erros? Se isso não fosse possível, muitos daqueles espíritos que estão na Terra, que vieram de outros orbes, que vieram de Capela, de outros sistemas, que foram degradados, e estão aqui com o mesmo comportamento de que quando estavam lá. Se isso não fosse verdade, essas situações não estariam aí. Então, o sofrimento inútil é o erro não aproveitado. Porque errar é, obviamente, algo natural que nos conduz ao acerto. A gente erra, percebe que errou, reconduz e passa a acertar. Mas há aqueles erros que estão encrudecidos na nossa intimidade, que há séculos ou há milênios, e desde mundos pregressos, nós viemos com a mesma performance no erro. Então, chega um momento que isso se torna tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que o espírito, ante a qualquer erro mínimo, ele se desequilibra. Nós temos ou não espíritos assim, que não pode errar em nada, porque qualquer mínimo erro que ele tem, ele se desequilibra e volta, ele demora muito tempo para voltar ao seu estado de equilíbrio quando volta. Não suporta errar. Da onde vem essa estrutura? Disso, do espírito que, quando ele erra, ele não aprende com seu erro. Ele criou um mecanismo de não aprender. E aí ele entra em pânico. Né? Aí ele erra de novo, aí ele entra em pânico. Por quê? Dentro do psiquismo dele,
existe esse mecanismo de não aproveitar o erro. Porque todos nós sabemos que é inevitável, o erro é inevitável no processo evolutivo, mas não é inevitável nos recrudescermos no erro. Aí já é escolha, é outra coisa, né? Então essa questão, ela é muito importante para nós. É importante nós nos perguntarmos se nós somos espíritos, somos aqueles espíritos que aprendemos com os nossos erros. Se realmente isso é uma verdade para nós. Ou se diante do erro que causa o sofrimento, nós ficamos no remorso e remoemos e pedimos desculpa, mas que não significa nada aquela desculpa, e voltamos a repetir aquela mesma coisa do mesmo jeito e cada vez mais intenso, até que vamos nos desagregando, a mente desagrega e vamos nos tornando pacientes psiquiátricos, aqueles pacientes que precisam de muita química para segurar a forma de elaborar o pensamento normal. Então, é muito importante que realmente possamos refletir nisso. Porque há quanto tempo, como espíritos, temos agido desta forma? As reencarnações vêm e vão, nós nascemos e retornamos ao mundo espiritual, e de novo o mesmo processo, e nós não saímos da onde nos encontramos. Aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, traz para a humanidade momentos especialíssimos que vão arrastar nós, espíritos encrudecidos no erro, para um estado mais avançado. E a isso vamos chamar pandemias, calamidades, momentos como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento próprio dessa situação. E nós gostaríamos de reler um item do Evangelho, do capítulo 9, que diz assim, para complementar o que nós falamos ontem, com relação a nossa não percepção do outro. Então ele diz assim, cada época está assim marcado com o selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou perder. A virtude de nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Gente, que síntese extraordinária! Quantas vezes nós já lemos isso no Evangelho, já refletimos sobre isso? Quantas vezes? A Célia ontem ainda falou sobre isso. Então, é assim, grande parte, mais de 80% das nossas aflições atuais é porque não enxergamos o outro, não vemos o outro, não sentimos o outro. Priorizamos a nós mesmos. E isso é que traduz essa indiferença moral. Porque quando a gente fala indiferença moral, o que será que é? Indiferença moral. Quando eu não vejo o outro, quando eu não sinto o outro, não considero o outro, eu chamo isso de quê? De indiferença. É a indiferença em relação ao outro. Essa indiferença em relação ao outro compromete
a moralidade do espírito que eu sou e causa, inevitavelmente, aflições, aqui e agora, já. E é claro que na hora que eu sou submetida a essas aflições, eu busco alguém ou alguma coisa para responsabilizar. Então, esse estado de coisas que nós temos vivido tem promovido na humanidade uma situação psíquica pandêmica. É a pandemia do psiquismo desestruturado pela indiferença que nós temos uns pelos outros, que vai causar um estado de moralidade extremamente comprometido. Então, quando o Evangelho diz que não há freios para os nossos desejos, quando nós desejamos alguma coisa, aquilo passa a ser para nós a lei. Eu quero, porque vai ser, porque é assim que vai ser. Eu determino aquilo e estabeleço uma forma de agir para satisfazer os meus desejos, porque é disso que o Evangelho está dizendo, porque nós somos capazes de tudo para satisfazer um desejo pessoal. É nesse estado de coisas e de situação que essas aflições vão se estruturando até chegar no nível insuportável. E quando chega no nível insuportável, o que nós fazemos? Na maioria das vezes, criamos uma rota de fuga. Então, esse estado de coisas, olha, eu tenho um desejo, eu vou lutar até a última consequência para satisfazer esse desejo, custe o que custar, e vou perseguir aquilo, sem enxergar nada e nem ninguém, e quando eu alcanço, e a consequência de eu ter satisfeito aquele desejo é funesta, e as consequências vêm, o que acontece? Não suporto a dor. Porque não tenho estabilidade psíquica, porque não tenho moralidade para isso. E aí, fazemos o quê? Fugimos. Do quê? De nós mesmos. E esse estado de coisas tem nos comprometido. Portanto, se estamos aflitos, e é provável que estamos, porque essa é a nossa história, façamos diferente agora. Vamos observar os nossos equívocos, vamos observar os nossos erros e corrigir a rota, e retornar, e voltar, e compreender, e analisar, e olhar para nós mesmos com os instrumentos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é esse recurso, esse manancial de possibilidades, como se fosse uma grande lente que nos permite olhar para nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos oferece instrumentos de correção de rota. Então, esse processo de refletir, né, de nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma condição, apontar o culpado, é um bom caminho para nós. Vamos fazer a prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, envolve-nos com o seu amor, Senhor. Clareia a nossa mente, envolve-nos com o seu amor. Apronta-nos, Senhor, para que nós sejamos espíritos muito melhores hoje do que fomos ontem, e melhores amanhã do que somos agora. Infunde em nós a sua luz, para que possamos neste momento nos abastecer do seu amor, das suas vibrações misericordiosas. Fluidifica, Senhor, a nossa água, transmutando ali os elementos que hão de nos alimentar, de socorrer as nossas necessidades mais íntimas. Socorre, Jesus, nesta hora, com sua equipe socorrista, nossos irmãos tão queridos, afeitos aos nossos corações, que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Esta hora é a hora de estendermos as nossas mãos para eles, doando do nosso ectoplasma, das nossas vibrações melhores, do nosso desejo mais sincero de recuperação à saúde. É a hora do nosso trabalho, de oferecer do que temos de melhor, para que a sua vontade, Senhor, se faça sobre toda a humanidade que sofre. Rogamos, Senhor, ao seu coração generoso, que junto a Ismael envolva o nosso país. Socorra os brasileiros que ainda dormem na indiferença. Socorre, Senhor, nossos irmãos que ainda não aprenderam as tuas lições de vida eterna. Desperta-os para as realidades espirituais, para que todos nós, unidos no ideal de servir, possamos nos entregar ao trabalho de tornar esta pátria a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.